E aí, gente boa? Já se viu naquela situação em que tudo parece ir às mil maravilhas num romance? Sabe? Papo que flui, uma conexão que a gente sente no ar, aquela química de dar gosto, planos e mais planos. E do nada, sem um aviso, o cara simplesmente some. Ou pior, ele tá ali de corpo presente, mas você sente que o espírito dele já deu no pé. Já passou por isso, né? Pois é. Aí vem aquela pergunta que muitas mulheres se fazem, no cantinho do coração. O que diabos faz um homem se apaixonar de verdade? Será que é algo que vai além de um rostinho bonito ou daquela sintonia boa nas conversas? O que tece um laço que não se desfaz tão fácil? A maioria de nós aprendeu desde pequena que o amor é tipo uma construção, tijolo por tijolo, com carinho, dedicação e estando sempre por perto. E claro, tudo isso tem seu valor, mas tem um ingrediente secreto nessa receita, uma cartada escondida que pouca gente bota a boca no trombone. É aí que a sabedoria do Carl Jung, com seu olhar que vai fundo, entra em campo. A paixão que é de verdade não nasce no que a gente vê. Ela brota lá no cantinho mais escuro, no inconsciente. O que acende algo potente num homem não tá no que você fala, no que você faz, ou no que você entrega de mão beijada. Tá, sim, na sensação que você evoca nele, no que ele sente sem conseguir explicar. É aquela energia que emana de você, sutil como um sussurro, quando você simplesmente se permite ser você mesma, sem máscaras, sem se curvar para agradar ou se encaixar no que ele espera. E quer saber do mais intrigante? Quanto mais você se sente segura em ser quem você é, sem aquela aflição de ser a escolhida, mais você fincada morada na mente dele. Um cantinho que nenhuma outra mulher vai conseguir ocupar da mesma maneira. Isso não é papo de outro mundo, é psicologia pura. Jung chamava isso de projeção arquetípica. Traduzindo, o sujeito não se conecta só com a sua casca, mas com o que você desperta lá no fundo dele, às vezes sem ele nem se dar conta. Você acaba virando, de certo modo, um símbolo, algo que o toca de um jeito misterioso, que ao mesmo tempo atrai e o bagunça por dentro. Já te aconteceu de, sem fazer nada de espetacular, você deixar uma marca? Ou daquele cara que sumiu, mas reapareceu meses depois, como que brotando do nada? Pois é, talvez não tenha sido você, o seu eu literal, mas o que ele enxergou em você, o que você acionou nele e que ele simplesmente não conseguiu apagar da memória. Se você já passou por algo assim, compartilha comigo nos comentários. Essas histórias contam mais sobre o amor do que a gente pode imaginar. O mais maluco é que os homens não caem de amores pelo que conseguem decifrar, mas pelo que os bagunça, por dentro de um jeito inexplicável, pelo que foge ao controle. E quando uma mulher vive a própria verdade, quando ela não se trai por medo de perder alguém, ela ganha uma presença que não precisa se esgoelar para ser vista. Ela simplesmente é, e isso, por si só, basta. Mas sabe o que rola na maioria das vezes? Muitas mulheres, com medo de não serem queridas, começam a se dobrar, a se encolher, a tentar caber num molde que acham que ele deseja. E é aí que a conexão começa a escorregar entre os dedos. Não porque o amor se foi, mas porque o mistério, a essência dela, foi abafada. Jung tem uma sacada genial. Aquilo que a gente reprime acaba se tornando o nosso destino. Ou seja, quando uma mulher cala quem ela realmente é, aquela energia que poderia tocar a alma de alguém simplesmente se apaga e o impacto que ela poderia ter se perde no ar. Muitas vezes o homem nem sabe porque não consegue parar de pensar nela, porque ela assombra os sonhos dele, porque, mesmo depois de virar a página, a voz dela continua ecoando lá no fundo. E a razão é simples. Ela se tornou o espelho de algo que ele ainda não reconheceu em si mesmo. E ninguém esquece o espelho que, pela primeira vez, mostrou quem a gente realmente é por dentro. Jung costumava dizer algo lindíssimo. A gente não ama alguém pelo que essa pessoa é, mas pelo que ela representa para nós. E quando uma mulher encarna, sem querer querendo, um símbolo potente do inconsciente masculino, ela acende nele uma força que vai muito além da atração física.
É uma energia que desperta lembranças antigas, sentimentos que estavam adormecidos. Não é coincidência, é um chamado da alma. Um homem pode viver um bocado de histórias ao longo da vida, ter várias parceiras, companheiras, até construir família, mas tem uma mulher que ele jamais apaga da memória. E veja só, nem sempre é a mais linda ou a mais perfeita. Muitas vezes, é justamente aquela que nunca tentou ser nada além dela mesma. É a mulher que carrega uma força serena, que não se nutre da aprovação alheia, que não vive para agradar, que tem a coragem de se escolher a cada amanhecer. Essa mulher, sem nem perceber, representa para ele o lado feminino da psique, o que Jung chamava de ânima. E quando ela entra na vida de um homem, ela vira tudo de ponta cabeça. Mas aqui vai o pulo do gato. Na maioria das vezes, essa mulher nem se dá conta do impacto que provocou. Ela não estava armando um plano para impressionar. Ela só estava em paz com quem ela é. E é isso que crava uma marca tão funda. Porque num mundo onde tantos relacionamentos flutuam na superfície, essa autenticidade é rara e profundamente transformadora. É nesse ponto que o homem não se rende ao que ela diz ou à sua aparência, mas à parte dele mesmo que ela foi capaz de despertar. E isso muitas vezes assusta. Por quê? Porque um amor que é de verdade não traz conforto imediato. Ele traz transformação. Ele te força a encarar pedaços de si que estavam guardados a 7 chaves. Por isso, não é estranho que alguns homens deem no pé justamente quando começam a sentir algo genuíno. Não é que não sintam, é que sentir nesse nível mexe com tudo lá dentro. Eles correm, mas não da mulher. Correm da profundidade que ela evoca. E por isso é tão, mas tão importante que você, mulher, não confunda isso com rejeição. Às vezes, aquela dor que você sentiu quando ele partiu não foi por falta de amor. Talvez você tenha sido o espelho que ele ainda não tinha coragem de encarar. E agora, quero saber de você. Já viveu algo assim? Já sentiu que alguém se afastou não pelo que você fez, mas pelo que você representava? Ficou com a cabeça a mil, tentando entender. O que diabos aconteceu? Compartilhe sua experiência comigo. Tenho certeza que o que você viveu pode acender uma luz para outras mulheres que estão passando exatamente por isso neste momento. Quando uma mulher para de correr atrás do amor desesperadamente e começa, de fato, a se viver por inteiro, algo sutil e poderoso muda dentro dela. Não é arrogância nem frieza. É uma serenidade firme, tranquila, que sem dizer uma palavra sussurra: agora eu sou minha. E essa energia, mesmo sem intenção, bagunça o inconsciente masculino de um jeito profundo. É como um chamado silencioso, ao mesmo tempo fascinante e que tira o chão. Carl Jung já dizia: tudo aquilo que a gente não reconhece dentro de si acaba procurando lá fora. Então, quando um homem se depara com uma mulher que vive sua liberdade emocional, sua intuição, sua profundidade, algo nele é cutucado. Mas o que desperta nem sempre é atração de primeira. Na verdade, muitas vezes, o primeiro sentimento é desconforto. Por quê? Porque lá no fundo, ela acaba sendo o espelho de um vazio que ele tenta ignorar há tempos. Talvez ele tenha passado a vida inteira como o protetor, o que comanda, o que resolve tudo. Só que agora, diante de uma mulher que não precisa ser salva, que não o idolatra, que não faz a menor força para ser notada, ele se sente exposto. E é aí que começa algo bem curioso: a obsessão. Não exatamente por ela como pessoa, mas pelo que ela bagunçou dentro dele. Ele sente que perdeu o controle e, sem perceber, tenta agarrar de volta esse poder que achava ter. Mas o que ele realmente está tentando resgatar não é ela. É a imagem que ele fazia de si mesmo que foi estilhaçada na presença dela. Por isso, tem homem que mesmo depois de muito tempo não consegue esquecê-la. Podem passar meses, anos, e aquela mulher continua ali,
presente como uma cicatriz emocional. Não porque ela era perfeita, mas porque representava algo que ele nunca tinha encarado, a chance de se transformar. E isso o confunde. Eles tentam preencher o buraco de tudo quanto é jeito, com outras mulheres, com trabalho, com distrações. Mas nada ocupa o espaço que ficou, porque o que se perdeu não foi só um relacionamento. Foi a oportunidade de olhar para dentro. O mais duro de engolir é que ela não é inesquecível porque acertava em tudo. Ela marcou porque foi verdadeira. Ela partiu no instante exato em que ficar significaria se anular. Não berrou, não fez escândalo. Só fechou a porta com dignidade e um silêncio que ecoou. E esse gesto, simples e gigante, deixa um rastro, uma lição daquelas que não saem da cabeça. E você que está me ouvindo agora, quantas vezes confundiram seu silêncio com frieza, sua calma com indiferença, quando, na verdade, tudo o que você estava fazendo era honrar seu próprio valor? Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Talvez alguém precise ler e sacar que deixar ir longe de ser fraqueza é pura força, é libertação. O inconsciente não faz distinção entre o que é de carne e osso e o que é puro simbolismo. Jung falava isso sem rodeios. E é por isso que, quando uma mulher vira um símbolo na mente de um homem, ela deixa de ser apenas alguém. Vira um espelho, uma ideia, uma imagem que o força a encarar partes dele que estavam escondidas. E ninguém esquece o espelho que o obrigou a se ver de verdade. Muitos acham que sentem falta da mulher em si, mas na real, o que dói é o que ela fazia. Ele sentir. Aquele encantamento, aquela admiração, aquele brilho no olhar. Ela fazia com que ele acessasse pedaços dele que estavam adormecidos. E quando o laço é com a alma, não adianta tentar entender o fim com a razão. A dor não vai embora. O inconsciente trabalha sem parar, revivendo conversas, gestos, cenas, detalhes. Mas o que ele tenta pescar de volta não é a mulher, é a experiência emocional que viveu com ela. E isso é, ao mesmo tempo, lindo e doloroso, porque quanto mais ele tenta reviver aquilo, mais se distancia da verdadeira cura. Em vez de se perguntar o que ela despertou em mim, o que ficou faltando depois que ela se foi, ele continua buscando, lá fora, o que só pode encontrar dentro de si. Uma mulher que não entra em concorrência, que não se apaga, que não se quebra para ser aceita, ela é como um choque no inconsciente coletivo masculino. Não representa o amor romântico da novela, nem o papel da mulher que espera ser escolhida. Ela representa a liberdade. E isso mexe, porque no fundo todo mundo quer ser livre, mas quase ninguém sabe amar sendo livre. E sem perceber, é aí que a jornada do homem para dentro de si começa. Jung dizia que esse é o ponto de virada. O momento em que a gente entende que tudo aquilo que sempre procuramos lá fora já estava dentro da gente o tempo todo. E essa descoberta, muitas vezes, não vem num clarão. Ela vem com a pontada da perda. Às vezes, basta um último olhar, uma despedida sem drama, uma porta que se fecha em paz para tudo dentro dele começar a desmoronar. E nessa queda, tem mais do que tristeza, tem uma chance. Porque quando tudo parece desfeito, é que o novo pode nascer. E talvez, o que mais o atinja, é perceber que ela não tentou forçar a barra, não insistiu, não brigou para ficar. Ela simplesmente compreendeu que o amor verdadeiro não se implora. O que é real não exige um esforço desesperado. E o amor mais profundo não se pede de joelhos, ele se honra. Porque quando uma mulher desperta e vai embora, ela deixa para trás o início silencioso de uma transformação que começa na solidão, mas pode florescer em pura consciência. No começo, como sempre acontece, o homem pensa que vai dar conta da dor, tenta se distrair, sair com outras mulheres, fingir que está tudo bem. Mas dessa vez, há algo diferente no ar. Nada preenche, nada faz sentido, porque não se trata de mais uma despedida. É como se algo lá no fundo tivesse se partido. Carl Jung falava sobre certos momentos de ruptura em nossa vida, aqueles em que a realidade bate na porta sem pedir,
licença e te força a encarar tudo aquilo que você passou anos tentando evitar. E para muitos homens, a saída silenciosa de uma mulher é justamente isso. Ela não o marca porque o machucou, mas porque com a presença dela, ele enxergou uma parte de si mesmo que ninguém nunca tinha mostrado. De repente surgem perguntas que ele nunca tinha se feito. Por que eu precisava tanto dela? Por que doeu tanto, mesmo sem tê-la por tanto tempo? O que, afinal, eu buscava nela que me faz sentir tão vazio agora? E é nesse mar de questionamentos que aquela imagem antiga que ele carregava de si mesmo começa a rachar. Já não é mais o cara que controla tudo, que não se envolve, que vive um passo à frente dos sentimentos. Agora, ele está ali, despido das armaduras, mexido, vulnerável. E por mais que tente resistir, algo dentro dele já mudou. Aquela mulher, com seu silêncio calmo, sua liberdade, seu jeito de amar sem prender, ela não veio para oferecer paz. Ela veio para escancarar a fragilidade do universo interno dele. E por mais desconfortável que seja perceber isso, esse é o ponto onde tudo começa a virar. Muitos tentam fugir, querem voltar ao que era antes, apagar da memória, fingir que não sentiram nada. Mas a alma tem seus próprios planos. E quando alguma coisa lá dentro é tocada de verdade, não tem mais volta. É aí que alguns escolhem um caminho diferente. Param, ouvem o silêncio, olham para dentro, começam a buscar respostas no passado, na infância, nas dores que nunca foram compreendidas. Olham para os padrões que sempre repetiram e começam a sacar. O problema nunca foi ela. Foi tudo o que projetei nela. Esse é um momento decisivo, porque é aqui que nasce a verdadeira transformação. Quando se para de correr atrás de soluções, lá fora, e começa a construir um novo espaço por dentro. E a dor, aos poucos, vai se acalmando, não porque foi esquecida, mas porque foi compreendida. Amar não é controlar, é entender. Talvez você que está ouvindo isso agora já tenha passado por algo parecido. Talvez sua presença tenha sido mal compreendida. Talvez sua saída tenha sido vista como frieza, quando na verdade foi um ato de respeito por si mesma. Se você sentiu isso em algum momento, conta aqui nos comentários, porque a sua experiência pode tocar alguém que está vivendo isso agora e nem sabe por onde começar. Com o tempo, as coisas mudam, mas não com alarde, não com fogos de artifício, mudam no silêncio, como uma semente que brota devagar. E aquele homem, ele já não procura mais aquela mulher em outros rostos. Ela não virou uma obsessão, virou compreensão. E só então ele começa a enxergar o que de fato aconteceu. Jung dizia que a verdadeira jornada começa quando a gente para de se confundir com as máscaras que criou. E foi exatamente isso. Ele deixou de se ver como o cara que sempre teve tudo sob controle. Começou a ver suas rachaduras e, em vez de ter medo, começou a acolher essas falhas como partes vivas da sua humanidade. A mulher que partiu com leveza, sem cobranças, sem barraco, agora é lembrada de outro jeito. Ela não é mais inalcançável. Ela é a pessoa que, mesmo sem querer, mostrou a ele que existe um universo inteiro dentro dele, esperando para ser descoberto. E já não se trata de querer tê-la de volta. Trata-se de entender o que ela despertou. Porque não foi desejo, foi presença, foi consciência. Foi como se ela dissesse com o silêncio dela: você também pode ser inteiro sem depender de ninguém para se sentir completo. Ela não veio para ser um porto. Veio para ser um espelho. Essa mulher que ama com liberdade, num mundo onde o amor masculino ainda é cheio de posse e controle, ela é uma revolução. Ela não se dobra, não se prende, só pode ser honrada. E isso, lá no fundo, muda tudo. Ele começa a se tratar com mais carinho. Escuta o que sente. Para de buscar alguém que o salve das próprias feridas e começa a se perguntar: como eu posso me escolher primeiro, de forma honesta? A partir daí, nasce espaço para criar conexões de verdade. A imagem dela, aos poucos, se transforma.
Já não dói, já não aperta. Agora é quase uma bênção, uma lembrança bonita, porque ela não veio para ficar. Ela veio para acordar a alma dele, e ela mostrou o caminho. E se você, mulher, já sentiu que a forma como você ama não foi compreendida, se já percebeu que ficar seria uma traição a si mesma e escolheu ir embora, quero te lembrar. Essas escolhas deixam marcas. Tenha certeza que você plantou uma semente, e às vezes é no silêncio que essa semente muda uma vida inteira. Você já sentiu que, mesmo sem querer, tocou alguém de forma profunda com sua presença, que sua partida falou mais alto do que qualquer tentativa de permanecer? Se isso ressoou com você, compartilhe a sua história aqui. Pode ser exatamente o que outra pessoa está precisando ouvir hoje. Chega um momento em que a obsessão perde a força e dá lugar a algo mais sutil, mais real, o entendimento. Já não é sobre tê-la ao lado a qualquer custo. É sobre perceber que, sem grandes discursos ou promessas, ela foi um divisor de águas. Não pelo que disse, mas pelo que representou, pelo que fez sentir, e principalmente pela forma como partiu. Carl Jung costumava dizer que tudo aquilo que nos toca de maneira profunda se transforma em símbolo, e símbolos permanecem. Eles não precisam estar diante dos nossos olhos para continuar agindo dentro de nós. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Ela já não está presente fisicamente, mas a energia dela, a vibração dela, ainda vive, como o som de uma música que já terminou, mas segue ecoando por dentro. Aos poucos, ele começa a enxergar, com mais clareza, percebe que passou boa parte da vida tentando ser necessário, tentando provar seu valor em cada relação. Mas com ela, isso nunca foi exigido. Com ela, não havia joguinhos, não havia cobrança, havia escolha. E isso, de um jeito muito honesto, o deixou exposto, porque ninguém tinha ensinado a ele como é amar com leveza. Ninguém havia mostrado que é possível se abrir, ser verdadeiro, sentir profundamente sem perder a dignidade, sem perder a si mesmo. Ela mostrou, não com frases prontas, mas com a forma como simplesmente esteve, e depois não esteve mais. E aí começa a verdadeira virada. Ele já não corre atrás de distrações, já não tenta silenciar o que sente, inventando novos começos. Agora, entende que o amor real não é algo que se exige, não se ganha no grito. O amor brota de um espaço interno de quietude, de um lugar de paz. E o mais lindo disso tudo, ela já não precisa fazer absolutamente nada. Não precisa reaparecer, explicar, justificar. Ela já cumpriu o papel dela. Ela foi o gatilho, a luz, o espelho, a faísca que acendeu algo dentro dele. E você, que está aí me ouvindo agora, será que já teve a sensação de ter sido esse ponto de virada na vida de alguém, mesmo sem saber, mesmo sem a continuidade? Será que em algum momento você sentiu que deixou uma marca? Se essa história tocou alguma parte sua, me conta nos comentários. Às vezes, dividir o que sentimos é o começo da cura. E a cura não grita, ela sussurra. Hoje, ele já não precisa se esconder de si mesmo. Entendeu que tudo o que buscava naquela mulher, o silêncio acolhedor, a profundidade do olhar, a liberdade de ser, tudo isso pode existir dentro dele. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. E passo a passo, ele vai se aproximando da sua própria verdade. O curioso é que agora ele já não sente mais a urgência de encontrá-la em outro rosto, porque quando lembra dela, o sentimento já não é de falta, é de gratidão. Gratidão porque, sem querer, ela mostrou a ele algo essencial, que o amor verdadeiro não está em permanecer para sempre, mas em deixar algo que fique mesmo depois da partida. E aquele espaço que antes doía tanto, agora está preenchido com entendimento. O coração está mais leve, a mente mais quieta e o olhar mais profundo. Porque um homem que atravessa a própria sombra, que encara o que antes evitava, não consegue mais amar do mesmo jeito de antes. Jung também dizia: aquilo
que acolhemos dentro de nós tem o poder de nos transformar. E foi o que aconteceu. O homem que um dia acreditou que precisava ser escolhido para ter valor, hoje entende que o valor verdadeiro nasce quando a gente é fiel ao que sente, não quando somos desejados, mas quando somos autênticos. A lembrança daquela mulher que não implorava, que soube a hora de partir com coragem, já não machuca, agora guia. Ela não foi uma ferida, foi um sinal, uma mensagem embalada em silêncio, entregue com amor e encerrada com ausência. E aquilo que parecia ser o fim era, na verdade, o começo. Porque quando um amor não termina com promessas vazias ou explicações que não dizem nada, ele deixa espaço para algo muito mais profundo. Não uma mudança no outro, mas uma mudança na alma. Quando alguém toca sua essência, pouco importa se ficou ou foi. O que importa é o que acordou dentro de você. E você, mulher, que viveu isso do outro lado da história, talvez nunca tenha sabido o quanto a sua energia transformou o outro. Talvez tenha partido em silêncio, achando que passou despercebida. Mas escuta isso, quando você ama com clareza, com consciência, com respeito, você deixa marcas que o tempo não apaga. Não no ego, mas na alma, e você, homem, que atravessou esse caminho doloroso e real, talvez só agora esteja entendendo que o que perdeu não foi exatamente ela. Foi uma parte sua que ainda não sabia como acolher. E talvez, só talvez, a partida dela tenha sido exatamente o que te trouxe de volta para você mesmo. Agora me conta, o que essa história despertou aí dentro de você? Talvez você já tenha vivido algo parecido. Talvez você tenha sido aquela mulher que partiu no momento certo. Ou talvez você seja o homem que agora está começando a enxergar com novos olhos. O que quer que você tenha vivido, saiba. A sua experiência pode ser o espelho que alguém precisa hoje. Se essa mensagem falou com você, deixa um comentário, compartilha com alguém que mora no seu coração e lembra, o que é verdadeiro não precisa ser forçado, só vivido. E aquilo que é vivido com alma nunca desaparece. A gente se encontra em breve. E até lá, continue voltando para dentro, sempre com todo o meu carinho e gratidão.